Análise psicológica do livro Entrevista com o Vampiro. Eu sou Marina, sou psicóloga, e o livro ele é bem diferente do filme, porque o livro ele é totalmente sobre o Louis, é sobre os sentimentos dele, a experiência dele, a visão dele de mundo, como que ele se sentiu com tudo aquilo que aconteceu na vida dele. E eu sinto que o filme e a série eles dão mais profundidade para os outros personagens, porque realmente o livro é muito focado no Louis. E eu já aviso pra vocês que foi difícil terminar esse livro. Ele é um livro curto, ele tem 300 páginas mais ou menos, mas foi difícil terminar por conta do ritmo lento. Não tem muita ação nesse livro. É só sobre o Louis e os sentimentos do Louis e as coisas vão acontecendo de maneira muito lenta. E é um livro melancólico, porque o Louis é um personagem melancólico. Ele é bastante depressivo, ele tem um humor deprimido. Então, os poucos momentos que ele narra uma felicidade são quando ele tá com a Cláudia e o Lestat e eles vivem como se fosse uma família. E se a gente pensar assim, Marina, mas ele é um vampiro, realmente, ele vê o tempo de uma maneira diferente, porque a nossa vida é muito mais curta, ele vive séculos, né? Então, realmente, as coisas podem acontecer de maneira mais lenta para ele. Isso me lembra o livro Sol da Meia-Noite, que é na visão do Edward sobre o que aconteceu, a história dele com a Bella. O que eu percebi nesse livro é que ele é uma história sobre um relacionamento abusivo. Isso é muito interessante, muito bem explorado esse tema da manipulação que o Lestat faz no Louis. E antes de continuar falando, eu quero avisar para vocês que eu fiz um clube do livro. E ele é um clube do livro para iniciantes, tá bom? Tudo bem que pessoas avançadas no mundo da leitura aí, né, dos livros, pode entrar, não tem problema nenhum. Mas a gente vai ler livros mais curtos, que o meu objetivo é realmente promover a leitura e a interação. Eu vou deixar o link pro Catarse aqui na descrição, tá? E também vai me incentivar a produzir mais conteúdo. Vocês estão vendo aí que eu estou gravando apenas para o YouTube dessa vez. Não estou colocando o vídeo na vertical, como eu normalmente faço, porque eu posto aqui e na outra rede lá de vídeos, então vai me incentivar mais a estar por aqui. E esse relacionamento abusivo, ele aparece tanto no filme quanto na série, de maneiras diferentes. Eu quero fazer um vídeo só sobre a série. E eu ouso dizer que a série é o meu preferido, assim, dos três do livro, o filme e a série, eu prefiro a série. Achei a série incrível, achei que ela conseguiu dar uma profundidade, tanto pra Cláudia quanto pro Lestat, muito boa. Mesmo eu tendo apego com o filme, né, que o filme é muito bonito visualmente. E no livro, o Louis ele vem de uma família francesa, uma família rica, eles são fazendeiros, ele tem uma fazenda gigantesca. Mesmo quando ele era humano, ele já era uma pessoa deprimida por conta do que aconteceu com o pai dele e com o irmão dele. Ele acabou perdendo o pai, então ele, como irmão mais velho, ele teve que assumir, assim, fazenda, como acontecia antigamente, até hoje acontece um pouco, né? Ele teve que assumir, assim, os negócios da família. Mas ele bebia demais e ele nunca se recuperou direito da morte do pai dele. E aí o irmão dele, com a morte do pai, acabou desenvolvendo esquizofrenia. O irmão dele queria ser padre, ele queria seguir a carreira religiosa, assim. Não sei se é bem padre ali a nomenclatura que eles usam. Mas ele acaba desenvolvendo esquizofrenia, ele passa muito tempo na capela que tem na fazenda. E aí a esquizofrenia dele passa por um grau tão avançado que ele acaba se suicidando. E isso deixa uma ferida gigantesca no Louis, e o Louis nunca se recupera. Então agrava muito mais a depressão que ele tem. E aí ele se torna vampiro, agrava mais ainda, né? E é esse momento que o Lestat se aproveita do Louis, porque ele vê um cara rico, bonito, dono de terras, né, que tem ali uma abundância, ele tem escravos, e totalmente depressivo. Sim, esse é um livro de 1976, então eu acho que o Anne Rice foi pioneira no romance gay, isso é muito legal. Então o Lestat ele acaba se aproveitando da fragilidade do Louis. O Lestat ele é muito sedutor, manipulador, ele tem muitos traços de psicopatia, assim como no filme. Na série, eu diria que não, mas no livro e no filme, sim, o Lestat tem muitos traços de psicopatia. Lógico assim que eu vou ler o outro, eu tô até com ele aqui no carrinho, eu vou ler o Vampiro Lestat pra saber direito, e qualquer coisa assim eu volto e falo outra coisa, não tem problema. Mas na visão do Louis, sim. E o que são esses traços da psicopatia? O estilo de vida que o Lestat leva, o alpinismo social. Ele tem um estilo de vida parasitário, então ele se aproveita do Louis.
O Louis até diz assim, que ele não gosta de negócios. Na série não, né? Na série ele se engaja, ele gosta. Mas aqui não, ele não tá nem aí, ele só quer gastar o dinheiro. E o Louis tem que se preocupar em continuar deixando eles ricos, até porque eles vão viver pra sempre, né? A falta de responsabilidade que ele tem com o dinheiro, com o próprio Louis. E outro traço é o fraco controle comportamental. Você vai dizer assim, ah, mas ele é um vampiro. Sim, mas aqui, gente, a gente tem 300 páginas do Louis falando como era horrível pra ele essa violência, como ele tenta se controlar ao máximo. Ele passa anos se alimentando apenas de animais. E o Lestat, ele ama promiscuidade, ele é impulsivo, ele gosta dessa vida. Ele tem uma tendência ao tédio, não tem responsabilidade pelos próprios atos. E tem essa insensibilidade afetiva e emocional, tanto com o Louis quanto com a Cláudia. E o Louis diz que tudo que o Lestat faz é baseado na vingança, porque ele quer se vingar da vida. E o Louis, ele vem de uma família religiosa, então ele tem esse contraponto, sabe? Tanto que ele cita Deus, ele diz que ele é um demônio, ele tem esse lado religioso, e ele odeia a condição que ele tá. Ele fica o tempo inteiro nessa dualidade dos santos e os demônios. E a gente tem a Cláudia. A Cláudia, gente, eu me surpreendi no livro, tá? Porque ela é uma menina de 5 anos. Ela é mais nova do que no filme, né? No filme ela tem o quê? 12? E do que na série. Na série ela já é uma adolescente. Eu achei muito legal que eles colocaram ela assim. Mas é que ela é uma criança. E assim, eu teria medo dela. Porque vocês imaginem uma criança que é vestida como uma bonequinha, né? De porcelana assim mesmo. E que ela é uma mulher de séculos de vida presa no corpo de uma criança de 5 anos de idade. Então vocês imaginem, com 5 anos de idade, a gente tá naquela fase que a gente tá aprendendo a escrever, a gente tá aprendendo a ler, sabe? Então vocês imaginem, eu teria medo. O Louis, ele vê esse bebê órfão, que é a Cláudia, e assim, ele entra numa dualidade onde ele busca humanidade na condição que ele está. Então ele quer ser o mais humano possível, e ele não consegue por conta dessa sede que ele tem. Então quando ele vê essa órfã, ele quer salvar ela, porque ele se prende muito nos sentimentos mais humanos que ele tem. Então, por isso que um dos momentos mais felizes dele é quando ele tá com uma família, quando ele sente esse amor, tanto pelo Lestat quanto pela Cláudia. O Lestat, obviamente, vê a Cláudia como uma forma de manipular o Louis e dar essa família, olha, ela é nossa filha. Só que a Cláudia, ela consegue enxergar o Lestat como diabólico e ela não gosta dele. Mesmo o Louis dizendo que eles se parecem, porque ela também tem um pouquinho de maldade nela. O único pesar dela é ela não crescer, porque ela não se importa em ser uma vampira. E eles dão fim pro Lestat, né? Eles acabam viajando para Paris. E o Louis, ele cria não só uma dependência emocional no Lestat, porque a Cláudia consegue tirar ele desse relacionamento abusivo, que depois a dependência emocional dele na Cláudia se torna maior ainda, como até uma forma de preencher isso. Eles vão em busca de resposta, porque a Cláudia, ela tem essa fixação que ela quer respostas, ela quer saber como que transforma um vampiro, como que ela faz, por quê, como que funciona, tem poderes, não tem, ela quer se conectar com outros vampiros, o que é extremamente perigoso, mas lá na França eles vão de encontro ao Teatro dos Vampiros, onde tem o Armani, e aí o Louis acaba se apaixonando pelo Armani. A Cláudia, ela também é bem tóxica, tá? Porque ela morre de ciúmes do Louis, faz o Louis transformar uma humana em uma babá pra ela poder libertar, né? O Louis. O que faz ele se odiar mais ainda, porque ele não quer espalhar essa praga aí do vampirismo pro mundo. A Cláudia, ela é bem malvadinha, tá? Porque ela escolhe uma mulher que perdeu um filho, então ela manipula horrores essa mulher. Essa mulher realmente vira ali não diria nem que uma babá, mas uma escrava dela mesmo. Só que o maior crime para os vampiros é matar outro vampiro. E eles acabam matando o Lestat. Depois a gente descobre que ele não morreu coisa nenhuma, né? Mas a Cláudia acaba sendo condenada a isso. Ela acaba morrendo junto com a babá dela, que piora muito a depressão do Louis. Quem manipula isso tudo, que vai lá e dedura a Cláudia, é o próprio Lestat. Ele volta e diz assim, não, ela tentou me matar. E aí o pessoal ali do Teatro dos Vampiros acaba condenando a Cláudia e a babá dela à morte. Então vocês veem que, assim, o Lestat nunca amou a Cláudia. Tudo foi uma manipulação. O Louis, nesse momento, ele diz que ele só não tira a própria vida porque ele não tem coragem. Mas ele arma uma vingança. Essa é uma das melhores partes do livro, pra mim. Ele arma ali uma vingança. E o Lestat acaba fugindo. E o Louis depois descobre que o Lestat está vivo. O Louis vai atrás dele. Então vocês veem como a manipulação e o relacionamento abusivo era tão grande
que o Louis, depois de séculos, ele ainda se sente balançado pelo Lestat e vai atrás dele. E meio que acontece ali uma despedida, mas o Louis diz que nunca se recuperou. E o que dá a entender que ele ainda acha, né, no final do livro, que o que ele tem é uma praga e como ele se odeia. Essa é uma história perfeita de abuso e dependência emocional. A gente pode ver que o relacionamento abusivo ele cria uma relação de poder tão grande, uma dependência emocional tão grande, que mesmo o Louis sendo um vampiro poderoso, ele ainda caiu nisso. É isso, comentem aí se vocês já leram. Eu vou ler o Vampiro Lestat mês que vem e trago aqui um vídeo pra vocês. Lembrando novamente que o link pro meu clube do livro vai ficar aqui nos comentários, tá? Tem recompensas bem legais. A partir de R$ 15 vai ter um grupo comigo, vai ter 2 reuniões mensais, uma presencial, que eu queria fazer uma coisa assim presencial, e uma online, então não tem problema se você morar longe aqui da região do Vale do Itajaí de Santa Catarina. E vão ter sorteios mensais de livros, tá bom? Vai ficar aqui na descrição, link pro Catarse. É isso e até o próximo vídeo.